Imagine acordar amanhã e descobrir que seu país inteiro está sendo invadido por todos os lados, que os soldados encarregados de te proteger estão muito ocupados se matando entre si, e que enquanto o mundo desmorona, seu imperador está trancado no palácio comendo donuts e se masturbando com pinturas eróticas. Bem-vindo a 1644. O ano em que a mais poderosa dinastia da Terra implodiu de forma tão espetacular que fez a queda de Roma parecer um arranhão no joelho. Se você pensa que 2024 tá difícil, meu amigo, espere até descobrir como era tentar sobreviver no colapso da dinastia Ming. Um colapso tão brutal, tão absoluto, que fez 25 milhões de pessoas sumirem do mapa. Não perderam o emprego ou passaram dificuldades. Simplesmente deixaram de existir. Puf! E você achando que sua segunda-feira foi ruim. Mas antes de te contar como um dos maiores impérios da história virou pó, você precisa entender como era viver na China de 1644. Esqueça tudo que você vê em filmes de Kung Fu ou decoração de restaurante chinês. A China Ming não era só uma superpotência. Era a superpotência. Enquanto os europeus ainda estavam aprendendo a tomar banho mais de uma vez por ano, a China já tinha cidades de 1 milhão de habitantes, estradas pavimentadas, canais de irrigação e papel higiênico. Sim, papel higiênico. Enquanto o rei da França limpava a bunda com a mão esquerda, por isso ninguém apertava a mão esquerda de ninguém, o imperador Ming usava rolos perfumados com flores. Beijing, a capital imperial, fazia Paris parecer um estacionamento de trailer. Ruas planejadas em grade perfeita, sistemas de esgoto, mercados tão grandes que você podia andar um dia inteiro e não ver o fim. O Palácio Imperial, a cidade proibida, tinha 9.999 cômodos. Por que não 10.000? Por que 10? 000 seria igual ao número de cômodos no Palácio Celestial de Deus. E nem mesmo o imperador tinha culhões grandes o suficiente para se igualar a Deus. Pelo menos não em público. Mas esse era apenas um lado da moeda. Enquanto os ultra-ricos viviam em mansões com lagos artificiais e jardins de cerejeiras, 90% da população vivia na mais absoluta miséria. Camponeses comendo sopa de casca de árvore quando as colheitas falhavam. Crianças vendidas como escravos para pagar dívidas. Mendigos cujas pernas eram quebradas propositalmente quando bebês para despertar mais pena e conseguir mais esmolas quando adultos. As leis? As leis eram uma beleza. Roubar um pão, sua mão era cortada. Adultério, estrangulamento público, mas só para a mulher, claro. Criticar o governo, uma carreira promissora como eunuco te aguardava. Falando nisso, a China Ming tinha mais de 100.000 eunucos trabalhando no governo e nos palácios. Uma multidão de homens castrados andando por aí, controlando o acesso ao imperador e manipulando a política imperial. Imagine a Câmara dos Deputados, só que sem bolas. Na verdade, talvez isso melhorasse um pouco as coisas. Mas a China tinha algo que nenhum outro império possuía: estabilidade. A dinastia Ming governava desde 1368, quase 300 anos de continuidade. Para você ter ideia, no mesmo período, a Inglaterra teve 6 dinastias diferentes, 2 guerras civis e um rei tão louco que acreditava ser feito de vidro. Enquanto isso, o sistema imperial chinês funcionava como um relógio. Burocratas treinados administravam tudo, do sistema de correios aos canais de irrigação. Então, o que diabos aconteceu em 1644? 3 coisas: clima, corrupção e cretinos no poder. A receita perfeita para o apocalipse. Primeiro, o clima. A partir de 1630, a China entrou na chamada Pequena Era do Gelo. Não era como aquele filme onde o Dennis Quaid corre de uma onda de gelo. Era pior. Temperaturas caindo 2 graus em média. Parece pouco? Esse pouco significa colheitas arruinadas em massa.
significa rios congelados que deveriam estar transportando comida. Significa que a maior população do planeta não tinha o que comer. Um camponês da província de Shandong escreveu em seu diário: primeiro comemos as folhas das árvores, depois as cascas, depois a palha dos telhados. Agora olhamos uns para os outros com fome nos olhos. Ele não completou o diário. Acho que dá para imaginar por quê. Em Henan, a fome foi tão severa que surgiram mercados onde se vendia carne humana. Não era nem escondido. Era na praça principal, ao lado de quem vendia cebolas. Carne de criança fresca, 3 moedas o quilo. Isso não é uma metáfora macabra ou exagero histórico. Está documentado em relatórios oficiais que os próprios burocratas enviaram ao imperador. E o que o governo imperial fez? O mesmo que a maioria dos governos faz em crises. Fingiu que não era tão grave, culpou os deuses e aumentou os impostos. Sim, você leu certo. Em meio à pior fome em séculos, o governo Ming decidiu que o que os camponeses realmente precisavam era pagar mais impostos. Um coletor de impostos chegava na vila, via pessoas literalmente comendo terra para enganar a fome. E dizia: legal, mas cadê meu arroz? É como se a Receita Federal chegasse na sua casa durante uma enchente e falasse: tá, sua casa está debaixo d'água, mas você ainda precisa declarar o imposto de renda até o dia 31. E aqui entra o segundo fator: corrupção em níveis estratosféricos. A burocracia Ming, antes eficiente, havia se transformado em um monstro autoalimentado. Funcionários públicos vendiam cargos abertamente. Generais desviavam o dinheiro dos soldados. O eunuco-chefe Wei Zhongxian, que literalmente se castrou aos 20 anos para conseguir um emprego no governo, pense nisso na próxima vez que você reclamar da sua entrevista de trabalho, criou uma rede de espionagem tão vasta que até os guardas do banheiro imperial eram seus informantes. O dinheiro que deveria construir diques para evitar inundações foi usado para construir um templo em homenagem ao próprio Wei. O arroz que deveria alimentar as províncias do norte, vendido no mercado negro pelos mesmos oficiais encarregados de distribuí-lo. Os soldados que deveriam defender as fronteiras estavam ocupados construindo a 5ª casa de verão do general. E, finalmente, o terceiro ingrediente para o desastre perfeito: o imperador Chongzhen, um homem tão desconectado da realidade que faz o Jeff Bezos parecer um trabalhador do Burger King. Enquanto o país literalmente pegava fogo, o imperador estava obcecado com 2 coisas: astrologia e seu harém. Passava horas consultando astrólogos sobre qual dia era propício para cortar as unhas, enquanto ignorava relatórios de cidades inteiras sendo massacradas. Tinha um harém de 9.000 concubinas. 9. 000. E ainda assim se queixava de solidão em seus diários. Para ser justo, tente lembrar o nome de 9.000 pessoas. É cansativo. Em 1644... quando informado que exércitos rebeldes marchavam para Beijing, sua resposta foi reorganizar sua coleção de jade. Quando disse que precisava se preparar para a batalha, significava trocar de roupa para um conjunto mais bonito. E assim, enquanto a maior nação da Terra implodia, 3 exércitos diferentes avançavam para acabar com o que restava. Do norte, os manchus, bárbaros que a China havia provocado por décadas, construindo a maldita muralha da China para mantê-los longe. Do oeste, o exército rebelde de Li Zicheng, um ex-carteiro, sim, carteiro, que decidiu que entregava más notícias demais e agora queria criá-las. E de dentro, a própria guarda imperial, tão corrompida e mal paga que alguns vendiam informações sobre as defesas da cidade para qualquer um que pagasse uma rodada de bebidas. Beijing estava cercada, comida acabando, soldados desertando. E o que fez nosso intrépido imperador? Primeiro, ele mandou matar suas filhas, não para poupá-las do sofrimento. Isso seria quase compreensível. Não, ele as matou porque estava envergonhado. Um imperador que perde seu reino não pode ter descendentes vagando por aí.
ele disse. Imagine o complexo que essas meninas teriam se sobrevivessem. Papai me matou porque tinha vergonha de mim. É um tópico complicado até para a melhor terapia. Depois, enforcou-se em uma árvore na colina de carvão, nos Jardins Imperiais. Seu último ato foi escrever com sangue em suas vestes. Eu, com poucas virtudes e muitos pecados, envergonhei meus ancestrais. Agora, os rebeldes tomaram a cidade. Que me cortem em pedaços. Não culpo ninguém. Se existe um prêmio para a nota de suicídio mais dramática da história, ele ganhou. Mas ele estava errado numa coisa. Os rebeldes não haviam tomado a cidade. Ainda. O que aconteceu em seguida faria a Guerra dos Tronos parecer uma discussão de condomínio. Li Zicheng, o carteiro rebelde, entrou na cidade no dia seguinte com seu exército faminto. Eles saquearam o Palácio Imperial, tiraram as roupas dos corpos das princesas e usaram o trono imperial como latrina. Literalmente cagaram no símbolo máximo do poder chinês. Se isso não é uma declaração política, eu não sei o que é. O exército imperial, vendo que o imperador havia escolhido uma saída permanente por conta própria, basicamente disse, foda-se, e abriu os portões da cidade. Milhares de soldados simplesmente jogaram suas armas no chão, tiraram os uniformes e fingiram ser civis. O general Wu Sangui, encarregado de defender a passagem crucial de Shanhaiguan, olhou para seus 40.000 homens famintos e para os 100.000 manchus do outro lado, e fez um cálculo simples: traição = sobrevivência. Ele não apenas abriu as portas para os manchus, como ativamente se juntou a eles. Ei, lembram aquela muralha que construímos para manter vocês longe? Brincadeirinha! Entrem, a casa é de vocês. Quando os manchus entraram em Beijing, encontraram Li Zicheng ainda ocupado, saqueando o que restava. O que se seguiu foi um banho de sangue tão brutal que as ruas literalmente ficaram vermelhas. Não é metáfora. Havia tanto sangue que os cavalos escorregavam nele. Os manchus, agora no controle, estabeleceram a dinastia Qing, a última dinastia imperial da China. Para mostrar quem mandava, forçaram todos os homens chineses a adotar o rabo de cavalo manchu, raspar a parte frontal da cabeça e crescer um rabo de cavalo atrás. A mensagem era clara: mudem seu cabelo ou mudem sua cabeça de lugar, separando-a do pescoço. Em questão de meses, uma dinastia de quase 300 anos havia desaparecido. Uma das maiores civilizações da Terra havia sido conquistada por um povo que os chineses consideravam primitivos. Seria como se os Esuar fossem conquistados pelo Canadá. Sem ofensas, canadenses, vocês são adoráveis, mas não ameaçadores. O custo humano? Incalculável. Entre 1640 e 1660, a população da China caiu de 160 milhões para menos de 140 milhões. 20 milhões de pessoas desaparecidas. Algumas morreram de fome, outras em batalhas, outras ainda em massacres deliberados. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. Campos agrícolas que alimentavam milhões foram abandonados. Bibliotecas com milhares de anos de conhecimento foram queimadas, porque os soldados manchus precisavam de papel para limpar a bunda. Irônico, considerando que os chineses inventaram o papel higiênico. Para comparação, a Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da história moderna, matou cerca de 3% da população mundial. O colapso Ming matou 12% da população chinesa. Proporcionalmente, foi 4 vezes mais mortal. E você sabe o que é mais assustador? Quase ninguém fora da China conhece essa história. A queda dos Ming foi um apocalipse em câmera lenta que aconteceu enquanto a Europa estava ocupada com suas próprias guerras religiosas idiotas. O Ocidente só começou a prestar atenção na China 1,5 séculos depois, quando decidiu que precisava vender ópio para os chineses e roubar seu chá. Mas a queda dos Ming não foi apenas um desastre chinês, foi uma prévia de como impérios colapsam. A China de 1644
Tinha todas as condições para ser estável. Burocracia estabelecida, exércitos permanentes, tradições milenares. E mesmo assim, bastaram algumas décadas de má administração, corrupção endêmica e desastres naturais para transformar a maior potência do planeta em um campo de matança. Hoje, olhamos para nossos próprios sistemas e presumimos que são robustos, que aguentariam qualquer crise. Temos bancos centrais, agências de ajuda humanitária, exércitos profissionais. Mas os Ming também tinham suas versões dessas instituições. Eles também acreditavam que sua civilização era eterna. O clima extremo que devastou as colheitas Ming. Estamos vendo eventos similares com cada vez mais frequência. A corrupção que corroeu a burocracia por dentro, basta abrir qualquer jornal. O líder desconectado da realidade, obcecado com luxos enquanto o império desmorona? Bem, não vou citar nomes, mas certamente não nos faltam exemplos. O que a queda dos Ming nos ensina não é apenas uma lição sobre a China. É um aviso sobre como mesmo os sistemas mais estáveis podem colapsar com assustadora rapidez quando múltiplas crises se encontram. É sobre como a distância entre civilização e barbárie pode ser medida em apenas algumas refeições perdidas. Se os Ming pudessem nos dar um conselho, seria: nunca presuma que o amanhã será como o ontem. Nunca acredite que seu mundo é tão estável que não pode desabar. E pelo amor de Deus, pague seu carteiro em dia. Você nunca sabe quando ele pode decidir formar um exército rebelde. Se você achou que 2023 foi um ano difícil, seja grato por não estar na China de 1644. Lá, uma segunda-feira ruim não significava perder o ônibus ou derramar café na camisa. Significava descobrir que seu vizinho agora considera você como o jantar de quinta-feira. Talvez devêssemos todos ser um pouco mais humildes, um pouco mais preparados, um pouco mais conscientes de que, como o último imperador Ming descobriu tarde demais, às vezes a árvore mais próxima é sua única saída. E quando você acha que sua vida está difícil, lembre-se, pelo menos você não é um eunuco na corte imperial chinesa durante um colapso dinástico. Isso sim é uma combinação de azar em níveis estratosféricos. Esta história te fez pensar sobre como civilizações caem, sobre como estamos talvez mais próximos do colapso do que imaginamos? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que acha que é o fim do mundo quando a internet cai por 5 minutos. Ele precisa de um pouco de perspectiva histórica. No próximo episódio, vou te contar como era viver durante o reinado do terror na Revolução Francesa, onde perder a cabeça não era apenas uma expressão, era o programa de entretenimento público favorito de Paris. Ative o sino para não perder e me conta nos comentários, se você vivesse na China de 1644, qual seria sua estratégia de sobrevivência? Eu, pessoalmente, investiria em um bom cavalo, mapa detalhado e na habilidade de me fingir de morto. Às vezes, não ser notado é o maior superpoder que alguém pode ter. Até a próxima viagem pelo pior ano que você nunca viveu. Lembre-se, a história não se repete, mas muitas vezes ela rima. E algumas rimas são escritas com sangue.